Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Recebam todos a paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, que Deus abençoe você, a sua vida. Por favor, localize comigo a carta de Tiago. Vamos ler o capítulo 1, verso 12. Por favor. Tiago, capítulo 1, verso 12, por favor. Glória a Deus. Você localizou o texto sagrado? Tiago, capítulo 1, versículo 12. Você localizou, diga um amém. Se você não localizou, está aqui na tela. Está numa versão um pouco diferente. Se você tiver aí, coloca a ARA, se você tiver aí, para que vocês possam acompanhar exatamente. Tem não? Tá. Eu vou ler na minha tradução, que é exatamente ela que eu vou ministrar. Então, você que está uma versão diferente, preste atenção no que eu vou falando. Está escrito assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vou ler novamente, bem devagar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você diz amém? Se assente, por favor, e me dê alguns minutos da sua atenção. Você me ouve? Diz amém? A carta de Tiago é conhecida como o Provérbios do Novo Testamento. Por que isso? Porque quando nós temos a oportunidade de ler esse livro, nós percebemos pelas palavras de Tiago, quem escreveu, ele vai se mostrar para a gente ser muito mais um pregador do que um escritor. Se você teve a oportunidade de ler esse livro, essa carta, você certamente percebeu que Tiago ele é muito incisivo nas aplicações que ele faz nos versos desses capítulos. Ele tem a intenção de passar para nós, como igreja, como leitores, os seus ensinos de forma prática, mas também muito contundente, a fim de ajudar a saúde de nós como igreja. Quando Tiago escreve essa carta, a ideia dele é dar para nós lições práticas, com aplicações práticas na vida, no cotidiano, para que nos ajude como igreja a ter saúde, a viver melhor, não só no âmbito espiritual, mas também no social. É importante nós ressaltarmos isso. Haviam 3 Tiagos, na verdade 3 Tiagos foram citados nas páginas dos evangelhos. Dentre esses Tiagos nós vemos o Tiago, irmão de João, que foi o que foi morto por Herodes, em Atos capítulo 12. Também vemos o Tiago, filho de Alfeu, que era um dos apóstolos de Jesus, porém, sobre ele a Bíblia não dá nenhuma informação relevante no auxílio da igreja. E nós também vemos o Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria. Sobre esse a Bíblia dá uma informação para a gente, no capítulo 7 de João, no versículo 3 a 5, dizendo que esse Tiago, irmão de Jesus, não cria no Senhor. Eles não criam, os irmãos de Jesus não criam, não acreditavam nele. Fabrício, quem escreve essa carta? Quem escreve essa carta é o Tiago.
irmão de Jesus. Aquele mesmo que a Bíblia diz que não acreditava nele. E isso é incrível, porque aquele que não cria, aquele que não acreditava, se tornou um pregador relevante, um líder para a igreja, e no fim, alguém que deu a sua vida pela igreja. E isso aqui é esperança para a gente. Porque eu digo isso? Porque assim como Jesus tinha irmãos que não criam nele e se converteram, isso quer dizer que os da nossa casa que também não acreditam nele, também podem ser alcançados por ele. Tiago, ele vai escrever a sua carta e ele vai se apresentar no início da sua carta, no verso 1. A apresentação de Tiago é bem simples. Ele inicia dizendo: Tiago, um servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago vai escrever a sua carta e, como de costume, vai se apresentar. E a apresentação de Tiago é assim: ele se intitula servo de Deus e servo de Jesus. Você repete comigo: servo de Deus e servo de Jesus. Vamos de novo: servo de Deus e servo de Jesus. Isso aqui é um tanto quanto curioso. Por que eu digo curioso? Porque Tiago era irmão biológico de Jesus. O sangue que corria na veia de Jesus corria na veia de Tiago. Tiago de fato era irmão de Jesus. E como o pregador gosta de pensar, pense comigo: se nós formos partir de uma visão de reino, se nós formos olhar numa visão de reino, todo irmão de rei acaba sendo príncipe, todo irmão de rei é príncipe. Tiago não é irmão de rei, Tiago é irmão do rei dos reis. Só que olha como ele vai se apresentar às pessoas, como ele vai se apresentar à igreja, aos seus leitores. Ele diz: eu, Tiago, servo de Deus, servo de Jesus. Isso aqui é maravilhoso, porque ele poderia se apresentar como Tiago, irmão de Jesus. Poderia, gente? Ele era irmão. Ele poderia encher o peito e escrever: eu, Tiago, nasci no mesmo ventre que ele, o sangue que corre nele corre em mim, sou irmão dele. Mas ele começa dizendo: eu, Tiago, servo. Aleluia. Isso aqui é maravilhoso, porque Tiago entendeu uma coisa. A posição mais alta que ele poderia ocupar no reino não era de irmão de Jesus. A posição mais alta que Tiago poderia ocupar no reino era de servo de Jesus. Tiago entendeu o que o nosso Senhor Jesus ensinou no capítulo 20 de Mateus, versículo 26 e 27. O nosso Senhor Jesus ensinou que mais importante é quem serve do que quem está sendo servido. O nosso Senhor disse: maior é aquele que serve do que aquele que está servindo. Tiago entendeu isso e percebeu: se eu vou me apresentar, eu vou me apresentar com aquilo que me aproxima de quem Jesus era. E Tiago diz: eu sou servo porque meu irmão. Aleluia. Tiago, ele vai se apresentar, e aqui é um contraste muito interessante, porque Tiago, ele tem uma evolução na sua vida. Tiago começa como incrédulo. A Bíblia começa apresentando Tiago como incrédulo. Só que quando nós vemos o último relato do Tiago vivo, ele diz: agora eu sou servo. Eu queria muito que você levantasse uma das suas mãos para receber o que eu vou dizer, porque existem pessoas na tua casa que podem até começar a caminhada como incrédulo, mas se prepara, porque vai haver uma evolução espiritual no meio da tua casa, vai haver uma evolução espiritual no meio da tua família. Eu estou profetizando a você que aquilo que cega o entendimento daqueles que estão na tua casa vai cair por terra. Existem pessoas que dizem: eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber da Bíblia, mas em algum momento a luz do Evangelho vai brilhar a eles, e eles vão perceber que eles só vão ter um lugar para ir: é a cruz do Cristo que salva.
incrédulo a servo. De incrédulo a servo. Tiago, ele vai escrever essa carta porque ele tem a necessidade de passar à igreja uma mensagem. Por quê? Porque a igreja estava vivendo um tempo muito difícil. Nesse tempo aqui, o Império Romano estava executando uma perseguição ferrenha contra a igreja. Muitos deles estavam perdendo as suas casas, alguns sendo assassinados, outros perdendo seus bens, outros sendo jogados em cárceres. Então Tiago percebe a necessidade de animar a fé da igreja. E como ele vai animar a fé da igreja, Fabrício? Dentre tantos versos que ele escreve, versículo 12, é esse que nós vamos mergulhar. Tiago vai escrever exatamente assim: bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quer melhor animação do que essa? Tiago está animando a igreja. Só que a forma que Tiago anima a igreja, na minha cabeça gerou alguns questionamentos. Por quê? Porque a fala de Tiago inicialmente no verso 12 é exatamente assim: bem-aventurado é o homem que suporta a provação com perseverança. Fabrício, por que isso fez pensar? Porque a palavra bem-aventurado, no seu original, ela quer dizer feliz. O significado da palavra bem-aventurado é feliz ou abençoado. Feliz ou abençoado. Agora vamos trocar bem-aventurado por feliz, para a gente formular a frase que Tiago está dizendo. Vamos lá. Feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Não é esquisito? Tiago está juntando duas palavras que para mim não combinam na mesma frase. Qual? Felicidade e provação. Você concorda comigo? É difícil ser feliz sendo provado. Você sabe bem do que eu estou falando. Existem tempos de provação que felicidade passa longe do nosso endereço. Nos tempos de provação a gente procura a felicidade e não acha. Porque no tempo de provação, felicidade não combina. Não dá para ser feliz sendo provado, não faz sentido, não combina. Só que Tiago está querendo ensinar para a gente uma coisa. Tiago está querendo nos fazer entender uma coisa. O que o Tiago está querendo fazer a gente entender, Fabrício? Tiago está querendo fazer a gente olhar para um ponto. Qual ponto? Tiago diz: feliz é o homem que suporta a provação. Porque feliz é o homem que suporta a provação. Porque quando nós passamos por provações, nós percebemos algumas coisas que nós não perceberíamos sem elas. Vamos lá, eu quero você comigo para entender. Tiago está falando de alguém que está passando por uma provação, mas esse que passa por uma provação tem motivos de ser feliz. E a pergunta que eu faço é: qual o motivo de ser feliz sendo provado? Isso é estranho, é esquisito. Por quê? Porque provação e felicidade não combinam. Porque quando a gente é provado, a gente fica triste, chateado, frustrado. Nós ficamos totalmente o contrário de felizes. Porém, Tiago diz: você precisa ser feliz sendo provado. E a pergunta é: qual o motivo de se alegrar na provação? De ser feliz na provação. E lá vai a palavra, eu queria que você se animasse comigo quando ouvisse ela. Porque a provação não vem para matar. Deus não prova para matar. Deus prova para aprovar. Eu vou repetir e vou te explicar. Deus não prova para matar. Deus prova para aprovar. Por quê? Fabrício, mas aprovar o quê? Vamos lá. Aprovar a nossa fé. Porque quando nós somos provados por Deus, a intenção de Deus não é provar o teu corpo, não é provar a tua carne. Quando Deus te coloca na prova, a intenção de Deus é provar a tua fé. O alvo de Deus é a nossa fé. A nossa fé precisa ser provada
provada para aí sim ser aprovada. Por quê? Porque a nossa fé não pode se resumir a palavras vazias. A nossa fé não pode se resumir a palavras sem fundamentos, porque você vai concordar comigo, existe fé fingida, existe fé teatral, existe fé mascarada, e quem tem essas fés na sua vida não consegue suportar provação. É por isso que tem pessoas que quando a provação chega na porta da sua casa, não conseguem suportar e abandonam a fé e largam Cristo da cruz. E por que fazem isso, Fabrício? Porque não conheceram Jesus? Não, porque a sua fé era teatral, porque a sua fé era fingida, porque a sua fé era mascarada. Por que você afirma isso, Fabrício? Porque aquele que tem fé de fato em Deus, se a tua fé está firmada em Deus, esses não abandonam, esses não param, esses não desistem. De onde você tirou isso, Fabrício? De Hebreus, porque Hebreus capítulo 11 está escrito que pela fé Moisés venceu, pela fé Abraão venceu, e ainda mais o escritor diz: pela fé venceram a força do fogo, fecharam a boca dos leões. É pela fé que nós ficamos. Então Deus, quando prova a nossa fé, é para aprová-la. Aleluia. Então guarde bem essa palavra: a aprovação não vem para matar, a aprovação vem para promover. Eu queria você aqui comigo. Nenhum professor, ao aplicar uma prova para um aluno, ele aplica na intenção de reprovar. As provas são dadas para testar o conhecimento recebido. E eu vou falar de novo porque eu falei muita coisa. Nenhum professor aplica prova para reprovar aluno. Todo professor aplica prova para testar o conhecimento que o aluno já recebeu. Não sei se você percebe isso, mas ao longo da tua caminhada, o que você mais recebeu foi conhecimento acerca da fé. E o Senhor te coloca na prova, não para fazer você desviar, mas para testar aquilo que você já recebeu. Quer ver uma coisa? Gênesis capítulo 22, o texto inicia exatamente assim: e colocou Deus Abraão na prova, e pôs Deus Abraão à prova. Gênesis 22, verso 1. Versículo 17 está escrito: e o Senhor disse a Abraão: farei da tua descendência como as estrelas do céu, como as areias da terra, e abençoarei você. Espera aí, o texto diz que Deus começa provando Abraão, mas depois da aprovação, Deus aprova Abraão e o abençoa. Por que isso, Fabrício? Porque toda aprovação começa com prova e termina com bênção. Eu queria você aqui, mas lá vai uma palavra. Abraão, antes do capítulo 22, só tinha ouvido de Deus a palavra: farei de você como as estrelas do céu. Mas a partir do capítulo 22, Deus disse: agora não é só estrela do céu não, agora também será como as areias da terra. Eu não sei se você pega, mas começou com provação e terminou com o aumento daquilo que ele falou que faria. Por favor, entenda uma coisa: Deus, quando prova você, não prova para te matar, mas prova para alterar o nível da sua vida. Tiago inicia o verso 12 dizendo: feliz é quem suporta. Porque eu tenho que ser feliz, Fabrício, porque você entra na provação, mas quando você sai da provação, você sai muito melhor do que você entrou. Dá um sorriso. Essa prova não vai matar você. Não, dá um sorriso. Essa prova não vai fazer você desistir da fé. Continua com o sorriso aberto. Essa provação não vai conseguir desestabilizar você. Continua tendo um sorriso, porque o céu é aquele que te coloca na prova, mas sabe bem o que vai fazer depois. Feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Você repete comigo: feliz é o homem que suporta. Feliz é o homem que suporta. Tiago está chamando a atenção para algo simples, mas muito importante.
Tiago diz que feliz é quem suporta. Feliz é quem? Feliz é quem? Tiago não diz feliz é quem passa, porque sinceramente, todos passam. Tiago está dizendo feliz é quem? Tiago não está dizendo feliz é quem passa, porque afinal, todos passam. Mas provação com felicidade é só para quem suporta. A grande questão não é a provação, porque provação tem para todo mundo. Provação tem de todos os tipos. A grande questão é o nosso comportamento no meio dela. Tem gente que passa a prova reclamando, murmurando, chorando, querendo morrer. Mas tem outros que passam a prova como o irmão Lázaro cantava: eu vou passando pela prova, aleluia, e dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova e falo em línguas estranhas. Eu vou passando pela prova e vou para os cultos, porque quem passa pela prova suportando entende que é diferente. Então Tiago vai nos ensinar uma coisa: feliz é quem suporta. Feliz é quem? E o que é suportar? Suportar é não ceder. Suportar é aguentar. Suportar é resistir. A ideia de suportar é exatamente assim: estou na prova, mas eu não paro. Estou na prova, mas eu não cedo. Estou na prova, mas desistir eu não vou desistir. A ideia de suportar é isso: eu estou passando um deserto terrível, mas parar. Tem gente que na prova está entregando a Deus o seu melhor, porque entendeu que a prova não é o motivo da paralisação da caminhada. Então Tiago está ensinando para a gente: feliz é quem suporta. Feliz é quem? Mas eu sou fixado, gente, nas palavras. Essa palavra suportar, ela tem a sua etimologia, a sua raiz original no latim. E essa palavra suportar, ela significa exatamente assim na sua etimologia. Tiago diz: feliz é quem suporta. Essa palavra suportar é exatamente isso: é alguém que pega algo de baixo e leva para cima. A palavra suportar, quando ela foi dita pela primeira vez, ela foi nesse contexto de alguém que pega algo de baixo e leva para cima. Isso é maravilhoso, porque Tiago está mostrando para a gente um comportamento. Qual o comportamento? É que aqueles que estão sendo provados precisam usar a palavra suportar, porque suportar não é só aguentar, não é só não ceder. Suportar também é pegar de baixo. Eu queria você aqui, mas vamos lá. Suportar é alguém que pega os problemas de baixo e leva para cima. Suportar é alguém que pega as dores de baixo e leva para cima. Suportar é alguém que pega aquilo que faz chorar embaixo e leva para cima. Porque quando nós pegamos de baixo e levamos para cima, isso quer dizer que nós estamos tirando o domínio da terra e colocando nas mãos da única pessoa que pode. Levante a sua mão, por favor. Eu tenho uma palavra para entregar a você, e a palavra está na hora de você tirar isso aí de baixo e começar a trazer para cima. Você diz: não tenho força. Você diz: está difícil suportar. Você diz: está difícil aguentar. É porque você está tentando resolver embaixo. Só que o céu te trouxe aqui para dizer: começa a pegar de baixo e levar para cima. Pegar de baixo e levar para cima. Pegar de baixo e levar para cima. Embaixo só acumula, embaixo só piora, embaixo só fica pior. Mas quando nós levamos para cima, está escrito: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando a gente leva para cima, está escrito: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, porque eu tenho alívio a você. Quando a gente tira de baixo e leva para cima, ele disse: clama a mim, eu vou te responder e vou te anunciar coisa grande e firme que tu não sabe. Tira de baixo, leva. O Senhor trouxe algumas pessoas aqui para entender isso. O nosso grande problema é que nós estamos querendo resolver as questões no lugar errado. Existem coisas que não são para serem resolvidas embaixo. Existem coisas que precisam ser levadas para cima. 2 Reis capítulo 4. Quando o filho da mulher sunamita morre, o texto diz que ela, isso aqui
mexe com a minha cabeça. Ela fica com o menino nos joelhos até meio-dia. E mesmo estando nos joelhos até meio-dia, o menino morre. E quando o menino morre, essa mulher percebeu uma coisa: eu coloquei no meu joelho pelo tempo que eu podia e morreu. Quando ela percebe, eu não tenho mais o que fazer, ela pega o menino morto, sobe as escadas e bota no quarto de cima, porque aquele quarto de cima foi o quarto que ela fez para o profeta que profetizou o menino. Massúria, se aquela mulher tivesse pegado o problema, o menino morto, e levado para baixo para uma cova fria, ela não teria o seu filho ressuscitado. Mas como ela pegou o menino morto e não levou para a cova fria, mas levou para o quarto do profeta em si. Levante a mão, por favor, sente graça de Deus aqui. Alguém precisa entender isso. Você está querendo colocar embaixo coisas que era para estar em cima. Então, pelo amor de Deus, suportar é tirar de baixo e levar para cima. Tiago diz: feliz é o homem que suporta com perseverança. Com que, gente? Mais forte, gente. Com que? Perseverança é uma palavra que eu gosto. Uma das definições de perseverança é capacidade de continuar. Eu gosto muito disso. Uma das definições de perseverança é capacidade de continuar. Continuar o que, Fabrício? Continuar crendo. Continuar o que? Vivendo. Continuar o que? Trabalhando. Continuar o que? Fazendo. Continuar o que? Exercer o ministério. Perseverança é capacidade de continuar. Todo aquele que tem perseverança é uma pessoa que tem capacidade para continuar. É alguém que não é paralisado por aquilo que vai acontecendo ao longo do caminho. Então, perseverança é uma qualidade que crentes possuem. Perseverança é uma qualidade, mas se você observar ao teu redor, existem pessoas que viveram perdas na vida, mas não pararam. Viveram traumas na vida, mas não pararam. As portas fecharam no rosto, mas não parou. A doença veio e a cura não, mas não parou. As crises chegaram, e aí? Estão até hoje. Essas pessoas entenderam uma coisa: a aprovação não é Deus dizendo para. Aprovação é Deus dizendo continua. Quando nós entendemos isso, a nossa mentalidade muda. Porque quando nós entendemos que a aprovação não é Deus querendo nos parar, é Deus dizendo vai, a gente começa a caminhar muito mais convicto no lugar aonde nós vamos chegar. Eu queria muito você aqui para entender uma coisa. A Bíblia diz que Ana orou cerca de 25 anos para ter o seu Samuel. Bartimeu clamou depois que as pessoas se oporem a ele. Paulo foi apredejado, açoitado, sofreu naufrágios, foi preso várias vezes, mas continuou. Eu tenho uma palavra para você, a palavra é: se você parar agora, você vai ser mais uma pessoa que nadou e morreu na praia. Se você parar agora, você vai ser mais uma pessoa que tentou e não conseguiu chegar. Eu tenho uma palavra para você, e a palavra é: o inimigo está esperando pelo dia da sua parada. Só que a palavra de Deus ao teu coração é: você não vai parar. Deus te dará esta noite, não passa essa noite, perseverança para continuar de pé, sorrindo, crente, acreditando. Guarda bem o que eu vou lhe dizer. Isso é triste, mas é uma realidade. Quem desiste na aprovação não chega a lugar nenhum. Mas quem decide perseverar verá resultados extraordinários. Eu profetizei, você não recebeu. Quem desiste na aprovação não chega a lugar nenhum. Mas quem decide
perseverar, viverá resultados extraordinários. Eu estou falando a pessoas aqui que ao teu redor as pessoas questionam porque você segue, porque você continua, porque você não desistiu. É porque eles não entenderam que você está visando o alvo, e o alvo não é na terra. Você está visando o alvo, e o alvo não é o homem. Você está visando o alvo, e o alvo não é um prêmio. Você está visando o alvo, e o alvo é Cristo, autor e consumador. Bem-aventurado, feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Ele diz: porque depois de ter sido aprovado, você repete comigo, depois, vamos todos juntos, depois. Gente, isso é maravilhoso. Tiago começa a estrutura do versículo 12 falando sobre alguém que é feliz porque está suportando a provação com perseverança. O cenário de Tiago, no verso 12, é alguém que está suportando com perseverança a provação, mas sendo feliz. Só que ele vai mudar o que ele está dizendo, o cenário, que ele descreve provação. Ele descreve um cenário de prova. Só que aí ele vem com uma vírgula. E vem dizendo: mas depois. Depois é um advérbio temporal. Depois quer dizer que algo passou. Depois indica que um período se findou. Tiago está olhando para a provação e está dizendo: depois. Eu queria muito você animado para receber isso. Tiago está olhando para o cenário da provação e está dizendo: depois. Tiago está dizendo para a gente: a provação não é eterna. Aleluia. Eu tenho uma palavra a alguém que está na prova, e a palavra é: essa provação tem um depois. Eu não sei para quem é, mas a palavra é essa provação tem um depois. Fabrício, está se arrastando meses, já está entrando anos, essa aprovação tem um depois. Fabrício, não tem noção do tempo em que eu estou envolvido, inserido, enxertado nessa aprovação. Eu vim dizer a você, essa aprovação tem um depois. A gente achando que ia morrer nela, só que o céu te trouxe aqui para ouvir, essa aprovação tem um depois. A gente achando que não ia conseguir vencer, que não ia conseguir suportar, que não ia conseguir sobreviver, mas a palavra é essa aprovação tem um depois. Ela tem um depois. Ela tem um depois. Sabe essa tristeza? Tem um depois. Sabe esse problema familiar? Tem um depois. Sabe essas pessoas que estão afastadas de Deus? Tem um depois. Sabe essa doença? Tem um depois. Sabe essa crise no teu casamento? Tem um depois. Sabe essa luta que está tirando o teu sono? Tem um depois. Sabe essa depressão que te abraçou? Tem um depois. Sabe essa ansiedade que não te deixa em paz? Tem um depois. Eu tenho uma palavra do céu a esta igreja, e a palavra é: esse cenário tem um depois. Fabrício, que vem depois. A gente vive no agora pensando que o agora vai ser a nossa sepultura. A gente vive no agora pensando que essa aprovação vai ser o fim da nossa história. Só que, gente, as tribulações desse tempo presente, eu estou profetizando, as tribulações desse tempo presente não podem ser comparadas com aquilo que vem depois.
O que vem depois, Fabrício, Paulo disse, o que vem depois é glória. A provação desse tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada depois. Gênesis capítulo 9, versículo 28. Está um dos textos mais fantásticos na minha concepção. Gênesis 9, 28 está escrito exatamente assim: e viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Você não entendeu, eu vou te explicar. O dilúvio durou cerca de 370 dias. E Noé viveu, depois do dilúvio, 350 anos. Eu vou repetir. O dilúvio durou aproximadamente 370 dias. E Noé viveu depois do dilúvio 350 anos. A mão no terceiro andar para receber isso. O tempo da provação não vai ser comparado ao tempo da vida que Deus te dará depois disso. O tempo de provação não vai se comparar com o tempo de glória que Deus vai revelar depois disso. O tempo da provação não vai se comparar com o tempo do que Deus fará depois. Deixa eu dizer isso a alguém. Parece que nessa terra a vida é só composta de provações. Alguém tem também essa ideia? Parece que a gente entra em uma provação, sai dela e já entra em outra. É tanta luta que às vezes parece que Deus confundiu a gente com um lutador de UFC. É tanta coisa que a gente vai passando, que parece que essa provação não termina. Só que Tiago me deu uma palavra de esperança. E a esperança é: depois de ter sido provado. Eu quero que você entenda que essa terra aqui pode ser composta de provação. Só que nós não estamos caminhando nessa terra só visando essa terra. Para nós foi feita uma promessa. Promessa da boca daquele que não erra. Ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar morada. Aleluia. E depois eu vou vir. E depois eu vou vir e vou buscar vocês. Eu tenho uma palavra, alguém, a palavra é: aqui nessa terra a gente chora, aqui nessa terra a gente geme, aqui nessa terra a gente passa por coisas inimagináveis, mas tem um depois. E esse depois pode até não ser nessa terra, no teu endereço, mas tem um depois. Aonde, Fabrício? Na eternidade, esperando a gente. Eu estou dizendo a você, crente, que o depois dessa provação, como resultado, não virá um carro zero para a tua garagem, não virá uma casa nova para você. O que virá é a certeza de que você entrará na eternidade, que os portões, aleluia, que os portões da glória eterna serão abertos, que o teu nome será achado no livro do Cordeiro que foi morto. Eu não estou falando sobre um depois que vai vir bênção financeira, eu estou falando sobre um depois que virá salvação para a tua alma, aleluia. Depois de ter sido aprovado, receberá
Repita comigo: receberá. Receberá toda aprovação. Guarda isso. Toda aprovação terá recompensa. Eu queria você animado para receber. Toda aprovação terá recompensa. Paulo disse na carta aos Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, ele disse: e a tribulação / aprovação produz perseverança. A perseverança, a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. A ideia de Paulo é que quando nós estamos sendo provados, passando por tribulação, essa tribulação vai produzir. Eu queria que você tivesse entendido isso. Deus é aquele que não permite que nós passemos provações em vão. Tem algo sendo produzido no meio disso. Eu queria muito você comigo aqui, porque quem olha uma azeitona sendo esmagada, não consegue enxergar que o esmagamento dela é o que vai trazer azeite. Aleluia, aleluia. Quem olha uma uva sendo pisada, não consegue enxergar que o pisão que ela recebe é o que está extraindo o melhor que ela tem. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo isso. Enquanto Deus nos prova, Ele produz alguma coisa no meio disso. Eu encerro lhe dizendo: feliz é o homem que suporta com perseverança a aprovação, que depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. A coroa da vida. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 25, ele vai descrever um cenário que cabe muito bem nisso aqui. Paulo vai descrever uma corrida. Uma o quê, gente? Uma corrida. No final dessa corrida, Paulo disse que quem ganha essa corrida ganha uma coroa. Ganha uma? Por que Paulo está dizendo isso? Porque na época de Paulo, os Jogos Olímpicos já haviam começado. Nos primeiros anos dos Jogos Olímpicos, quando as pessoas ganhavam, eles não recebiam medalhas como é hoje. As pessoas costumavam receber coroas. Então Paulo está olhando para esse cenário e está comparando com a vida cristã. Ele está dizendo: na vida cristã é como uma corrida. Você corre, e no final dela a recompensa é uma coroa. De fato, a ideia de Paulo é: correu, ganhou coroa. Correu, ganhou coroa. Mas a ideia da vida cristã não é coroa só para quem chega primeiro. A ideia da vida cristã, a coroa é para quem suporta. Eu queria você aqui. Existem algumas coisas que a gente precisa colocar na cabeça. E uma delas é: tem coisa que a gente só vai conquistar se suportar até o final. Tem coisa que a gente só vai conseguir se suportar até o fim. E Paulo disse: a coroa é para quem chega. Só que Tiago diz: a coroa não é só para quem chega, é para quem suporta. Quem suportar receberá a coroa da vida. A coroa no tempo de Paulo era feita de louros, mas a coroa nos nossos tempos hoje é uma medalha de ouro no peito. Alguém pensa que vai ganhar algo de bronze, algo de prata, só que Paulo está dizendo que nós receberemos coroa da vida. Coroa da. E Pedro vai descrever essa coroa. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, Pedro diz que a coroa é feita de glória. Eu queria você aqui, eu vou de novo. A coroa que vamos ganhar não é de prata, não é de bronze, não é de ouro. A coroa que está reservada para a gente é muito melhor. É uma coroa de glória. Eu estou dizendo a você que existe algo te esperando no céu.
Eu estou dizendo a você que existe uma coroa te esperando no céu. Mas essa coroa não é para quem para, não é para quem desiste, não é para quem fica pelo meio do caminho. Essa coroa é para quem suporta com perseverança a provação. É para quem fica, quem insiste, quem persiste, quem não desiste. Essa coroa está reservada para aqueles que decidiram ficar. Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Existe um depois para essa aprovação, mas para receber a recompensa aqui no céu, que está reservada para nós, é somente para quem suporta. Quem sabe eu esteja falando com alguém que não suportou. Não há vergonha em não suportar. Quem sabe eu esteja falando com alguém que decidiu parar no meio do caminho. Você se afastou. Você não congrega mais, você não participa mais, você não ceia mais. Você não tem um pastor, você está longe. Você está no culto porque você gosta do culto, gosta do louvor, gosta da palavra, gosta do ambiente. Mas a verdade é que você está com saudade do Pai. E tem coisa que só acontece para filho que está perto. Eu quero saber, cadê você que está aqui esta noite, está afastado da igreja, ou que nunca aceitou a Jesus? Se você está aqui neste culto, eu te faço o convite. Você precisa vir para o altar. O Senhor quer salvar a sua vida. O Senhor quer salvar a sua vida. Se você está aqui afastado da igreja ou nunca aceitou a Jesus, Fabrício, eu parei, Fabrício, eu fiquei pelo meio do caminho. Tudo bem, o Senhor Jesus essa noite quer te reintegrar de novo, quer te enxertar na videira novamente. Eu estou te convidando para o altar. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar, enquanto César vai cantar, nós vamos te aguardar aqui no altar. Estamos esperando você. A igreja em oração. A igreja em oração. Alguém precisa voltar esta noite. Filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda esperando por você. Alguém precisa voltar esta noite. Volta, te amo de um jeito que ama você. Alguém precisa voltar esta noite. Eu estou te esperando aqui. 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 Filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda esperando por você. Filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda esperando por você. Tem alguém que está afastado, está longe.